Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Meus amigos, minhas amigas, nação que nos acompanha, quero começar o nosso plantão tricolor de hoje fazendo o que a gente tanto gosta aqui, valorizar a divisão de base e trazer esclarecimentos, aprofundamento, detalhes importantes para o torcedor sobre divisão de base. Para situar você que nos acompanha sobre a programação da nossa molecada, das promessas que vem se destacando ainda muito jovem no CT Evaristo de Macedo. E dessa vez vamos destacar as finais do Sub-15 e do Sub-17, finais de campeonato baiano. Os primeiros jogos aconteceram no mesmo dia, primeiro Sub-15 depois o Sub-17, no estádio Manuel Barrados. As duas finais, Bavi e o Bahia ganhou. O Sub-15 deu 1-0 e o Sub-17 de virada deu 3-1. E já está definido, tá? Os jogos de volta já estão definidos, meus amigos. Sub-17, a volta vai acontecer no dia 28, às 13h30 em Pituaçu, portões fechados. E o Sub-15 joga logo em seguida, às 16 horas, também do dia 28, e também em Pituaçu, também, obviamente, com portões fechados, tá? Então, Pituaçu voltando a receber jogos da divisão de base do Esporte Clube Bahia, vai receber essas duas partidas que podem selar mais duas conquistas nas categorias Sub-15 e Sub-17, depois da conquista no Sub-20, depois da conquista no feminino, todos em clássico Bavi. O Bahia atestando a sua hegemonia e mostrando sua força, né, proveniente do alto investimento na divisão de base nos últimos anos, e isso tem que ser, sem sombra de dúvida, destacado, é um ponto importantíssimo a salutar. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, minhas amigas, é com relação não só à numerologia, como traz aí nossa galera do Partiu Bateu, mas as estatísticas do GE que apontam somente 23% de chance do Bahia de figurar entre os 5 primeiros colocados do Brasileirão. Por que figurar entre os 5 primeiros colocados e não ir direto para a Libertadores? Porque ainda temos a possibilidade do Cruzeiro, por exemplo, ser campeão da Copa do Brasil e abrir aí vaga. Hoje, por exemplo, Bahia em sexto, se o Cruzeiro for campeão, iria diretamente para a Libertadores mesmo em sexto. E falta apenas um ponto para o Bahia ter garantia de, no mínimo, pré-Libertadores. Mas por que 23%? Bom, esse levantamento aí foi feito pelo GE, faltam apenas 3 jogos. Então, quando a gente para analisar proporcionalmente a quantidade de jogos que falta, isso acaba pesando bastante nos números maiores, né? Por exemplo, se o Bahia ganhar na próxima rodada e o Botafogo perder, né, o que é bem possível de acontecer, o Botafogo joga fora contra o Corinthians, o Bahia joga fora contra o Juventude, essa estatística de 23% vai mudar para 70%, 80%, porque faltam poucas rodadas para acabar o campeonato, né? Mas enfim, foi o levantamento feito pelo GE e chamou a atenção o fato desse número ser tão alto, né? Ser tão baixo, né? De 23% de aproveitamento de chance do Bahia aí direto para a Libertadores da América hoje. Ficar entre os 5 primeiros colocados, na verdade, porque existe a possibilidade de ir direto mesmo ficando em sexto. Meu querido Donan, Fernando Campos lá da Casa TV, né, perdão, ele trouxe aí um destaque a respeito da campanha do Mirassol. Eu já comentei sobre isso em algumas oportunidades, mas eu queria pegar o gancho sem qualquer propósito, intuito de diminuir a campanha do Mirassol. Não é esse o intuito, e eu acho que quem parar para analisar com cuidado, né, com carinho, vai interpretar da maneira correta. O intuito é a gente analisar como o calendário do futebol brasileiro, de certa maneira, contribui para que você, de alguma maneira, seja privilegiado tendo menos competições para disputar, né? Então, ao mesmo tempo que você quer disputar muitas competições, você sabe que isso pode ser danoso para você se você não tiver uma capacidade de investimento alto, um planejamento adequado de montar um elenco mais gordo, digamos assim, né? Mais inchado. O Bahia, por exemplo, essa temporada montou um elenco mais curto para possíveis 81 jogos. E o Mirassol tem se dado bem dentre vários aspectos, considerando, evidentemente, o mérito pelo trabalho bem desenvolvido, também porque tem hoje um calendário muito mais tranquilo do que vários outros times. E nosso querido Fernando Campos destacou isso. E é a primeira vez que eu vejo alguém destacar isso como um ponto importante. O que eu acho que é um diferencial para mim no Mirassol é o calendário mais enxuto, né?
Também. Acho que fisicamente permite que esse time amasse os adversários, né? O time do Rafael Guanais pressiona muito, muito forte nas transições. É um time bem completinho, né? Que ele é perigoso no contra-ataque, mas ele tem também, quando necessário, o repertório para trabalhar com posse. Mas acho que essa parte física de um time que só tem o brasileiro tá sendo um diferencial muito grande, né? Contra outras equipes, assim. Teve menos partidas, né? Ano que vem até vai ser um desafio maior pro Mirassol, porque ele vai para uma Libertadores, ele vai ter um calendário muito mais cheio para se dividir, né? O que eu acho que é um diferencial. Ano que vem vai ser, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas para analisar assim, se o trabalho do Mirassol tem consistência para permanecer ao longo dos anos, justamente por conta desse aspecto, né? No mínimo, além do Brasileiro e da Copa do Brasil, ele já vai ter uma Libertadores da América pela frente, né? Então é uma situação, sem sombra de dúvidas, que merece ser destacada, merece ser analisada. Quando o Bahia enfrentou o Mirassol, e nada justifica o Bahia tomar 5 do Mirassol, nada, tá, gente? Mas quando o Bahia enfrentou o Mirassol tinha 22 jogos a menos disputados na temporada em relação ao Bahia, sabe? Então isso pesa muito, analisando o campeonato de maneira geral, a longo prazo, né? E aí, nosso querido Wallace Borges, um dos poucos da mídia, trouxe 2 destaques aqui que para mim são excepcionais dessa nova geração de jornalistas. Um da Casa TV, que é meu querido Donan, e outro, o Wallace Borges, da TNT Esportes. Ele destaca o seguinte: segundo todos os principais sites, entre parênteses, e notícias, fecha parênteses, o Bahia não pega top 5 maiores folhas do Brasil. Vai jogar 80 jogos no ano. Viajou mais do que todo mundo. Muito fácil jogar no Grupo City a explicação do sucesso do Bahia e o insucesso dos outros clubes. O Bahia não tem uma folha salarial astronômica absurda. O Bahia tem um nível de investimento alto, mas vendeu muito também. Então, assim, só pra gente poder trazer aqui debates sobre o quanto o fair play financeiro não vai ser danoso pro Bahia a partir do ano que vem, como muita gente da mídia do Eixo Rio São Paulo pode estar pensando, pode estar imaginando. E o Bahia tem um bom trabalho sendo executado. Poderia ser melhor? Poderia, sempre pode. Acho que o rendimento fora de casa pesa, o fato da gente estar com um elenco curto pesa, muita coisa pesa. Mas, às vezes esquecem de destacar coisas como essa, né? Pesa muito o calendário, desgaste físico, isso daí interfere demais. E aí, a gente quer sempre estar com o calendário cheio, né? Porque quer estar jogando Libertadores, quer estar jogando Mundial, e estamos certo nisso. O grupo tem que, evidentemente, melhorar nesse aspecto. E, quando necessário, montar elencos mais gordos. Por exemplo, pro ano que vem, não vai ser necessário, provavelmente, montar um elenco tão inchado como a gente deveria ter nesse ano. Porque no ano que vem não tem Copa do Nordeste. Ano que vem o Brasileiro vai acontecer junto com o Estadual. O Bahia nem deve utilizar o time principal no Estadual, nem reserva, provavelmente. Teremos aí, provavelmente, o Bahia, se Deus quiser, se classificando direto para a Libertadores da América. E vão ter menos 4 jogos de pré-Libertadores, sabe? Então, existem muitas nuances que têm que ser levadas em consideração na hora da gente parar para analisar o que tem sido executado pelas equipes, né? E o Bahia foi muito prejudicado, entre aspas, por esse calendário maluco. Gente, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e fala nos comentários o que você pensa. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?